Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Com o tema da semana, nossa semelhança com Miqueias. Bem, estamos no capítulo 7 do profeta Miqueias, no versículo 19, a parte B, que diz: Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nós estamos aqui na terceira semelhança que temos com Miqueias. Se vocês lembram bem, eu falei que a primeira semelhança é que devemos ficar vigilantes, atentos ao que acontece em nossa volta, principalmente no retorno de Jesus, atento à palavra, atento aos acontecimentos, para nos mantermos intactos. Eu disse que a segunda semelhança está em sermos resilientes. Precisamos nos recompor diante de tudo que estamos vivendo e vendo. Mas a terceira semelhança que devemos ter com o profeta Miqueias é submergindo o pecado. Pastor, o que é submergir? É afundar, naufragar o pecado. Porque Miqueias 7,19 é uma fala aqui de Deus, quando diz: Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Queridos, o pecado, ele é terrível. O pecado gera consequências de morte. O pecado, ele gera consequência da separação do homem de Deus. Esta é a pior morte. A pior morte não é a morte física. A pior morte é a separação do homem de Deus. Não há coisa pior do que isso. Olhando para Romanos, no capítulo 6 de Romanos, e o versículo 23 diz: olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas você observa que a carta que Paulo escreve aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte. Então a grande verdade é que o pecado, ele gera a consequência, várias consequências, inclusive mortes, seja morte física, seja morte espiritual, seja morte e separação de Deus. Cada pessoa, na verdade, quando peca, sofre as consequências do seu próprio pecado. Algumas consequências do pecado, a gente pode fazer aqui algumas separações e algumas definições, quais são essas definições do pecado, o que o pecado produz, as consequências do pecado. Uma delas a gente pode chamar de culpa, porque a culpa destrói a vida sem oferecer uma solução. A pessoa se condena quando ela se sente culpada. E o pior, ela não sabe como mudar essa situação. Uma pessoa que está com a sua consciência culpada pelo pecado, ela fica desorientada, ela não sabe como resolver isto, ela fica enferma. A segunda consequência do pecado é que a pessoa que está enlameada no pecado, ela não tem sensibilidade, que é o contrário da pessoa que tá vivendo o período da culpa, sentindo-se culpada. A pessoa que está enlameada no pecado, dominada pelo pecado, ela também tem essa característica de perder a sensibilidade. A pessoa perde a noção do que é certo, do que é errado, e continua pecando sem medir as consequências. O que se chama isso? Como nós identificamos a falta de sensibilidade por causa do pecado? A Bíblia chama isso de iniquidade. Quando você olha para o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, você vai ver qual é a consequência da iniquidade. Diz: olha, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esta é a segunda consequência do pecado. A pessoa perde a sensibilidade das coisas espirituais, perde a sensibilidade do que é certo e do que é errado. A terceira consequência está aqui, é a humilhação, porque o pecado leva uma pessoa à desgraça. O pecado leva a pessoa a ficar arrogante, orgulhosa. Isto é terrível. E toda pessoa que vive nessa prática do pecado, ela acaba, hora ou outra, sendo humilhada. Mas também, a gente pode dizer, para finalizar, qual é a consequência do pecado? É o castigo da lei, porque certos pecados são crimes e podem levar vários tipos de castigo aplicado pela justiça humana. Mas o arrependimento, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados,
Então os nossos pecados começam a submergir, a afundar. Deus afunda, submerge os nossos pecados. É o que me quer dizer aqui, olha, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Oh, minha irmã, meu irmão, eu não sei se alguém pecou aí, mas se tenha pecado, que se arrependa, porque quando nós fazemos isso, Deus lança os nossos pecados no fundo do abismo, e a palavra, dando continuação, diz, olha, e de lá não vos lembrarei mais. Sabe o que significa isso? Deus não joga na nossa cara os nossos pecados. Quando Deus perdoa, Deus nos purifica, esquece e nos dá uma nova vida. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa ter submergido o nosso pecado, em nome de Jesus, lançado nas profundezas do mar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Minha irmã, meu irmão, se Deus te abençoe, se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus assim permitir.